Oi, gente, boa noite. Então, eu vou começar aqui fazendo uma breve apresentação da confraria, como a gente sempre faz, porque sempre tem gente nova por aqui. Então, bem rapidamente aqui, para a gente já começar o nosso bate-papo com a Elis. Sejam todos e todas muito bem-vindas à nossa confraria. Nós somos uma comunidade que nasceu de forma muito orgânica. E aqui a gente já tem acumulado bastante encontros. Esse encontro aqui com a Elisa, ele é um pouco diferente, porque ela faz parte da nossa comunidade, e ela se propôs a trazer insights do Web Summit, ela vai contar um pouco mais para a gente, mas normalmente a gente sempre traz um convidado, conhece a carreira dele, troca com ele e aproveita para fazer muito network com profissionais do mercado. Então, hoje, né, a gente está aqui com mais com a comunidade, uma rede de networking, e esses são os convidados que já passaram por aqui. A Nath Boaventura, que é coordenadora do Inter, o Gustavo, que é gerente social listening na JCon e atende contas como Duolingo, e o Vini, que trabalha no Carrefour, na área de social listening, e o Caê, que é um especialista de social listening já há muito tempo no mercado. Esses são os encontros que a gente já teve na comunidade. E aqui é a oferta que a gente tem atualmente da comunidade. Quem depois do encontro, se quero mais, quero ver todos esses encontros, tudo que já tem aí disponível para a gente, você acessa, você recebe, né, o acesso durante 3 meses e tem acesso a esses encontros que já estão ali gravados, que já aconteceram na comunidade e estão gravados lá na nossa plataforma, que é o QIFI, tá bom? Então, agora eu vou dar a palavra para Elis. Elis, se apresente, conte um pouco aí o que você vai compartilhar com a gente hoje. Beleza. Só vou colocar aqui de volta o compartilhamento da minha tela. Só que tá aparecendo para mim, Poli, que eu não tô mais conseguindo compartilhar. Pode compartilhar, eu acho que só deve estar dando algum erro aí para você. Deixa eu testar de novo. Agora foi. Beleza. Então, pessoal, eu sou a Elis, eu participo da comunidade da Poli desde o início, e esse ano eu participei do Web Summit Rio 2025, foi a minha primeira edição no evento, então a ideia do encontro de hoje aqui na confraria é trazer um pouco dos insights, tanto de redes sociais, quanto de inteligência artificial, inovação e tecnologia, para a gente discutir e falar um pouco mais sobre o evento. Falando um pouco mais sobre mim, sobre eu, Elis, eu trabalho na AFA com inteligência de mercado, tenho bastante experiência também com social listening, então hoje eu estou numa cadeira de inteligência de mercado, mas olhando muito para as conversas de redes sociais e dados do digital. E a ideia é a gente trazer um pouco essa discussão, essa visão de como foi essa experiência no Web Summit e apresentar esses conteúdos também para a comunidade. Então, eu vou trazer os conteúdos aqui, mas vocês também, conforme forem tendo dúvidas, quiserem participar, eu acho que tem alguns assuntos aqui que alguns já vão ter visto sobre o tema e quiserem trazer compartilhar alguma opinião, alguma ideia, fiquem bem à vontade e abertos. E você também, Poli, vai dando os direcionamentos. Boa. Todo mundo vendo a tela certinho, né? Sim. Então, vamos lá. Qual a ideia de hoje? Eu separei aqui em alguns tópicos para a gente falar. Primeiro, apresentando um pouco sobre o evento. Não sei se alguém aqui já participou do Web Summit Rio, se já teve contato, mas para quem tem interesse ainda em participar algum dia, eu acho legal também apresentar e falar um pouco mais sobre o evento. Os conteúdos sobre redes sociais, né? Ele é um evento de inovação e tecnologia, mas tiveram vários conteúdos e palestras sobre redes sociais que eu trouxe aqui para a gente discutir hoje. Dados, consumo, insights e tendências, sustentabilidade e diversidade, e no final, os principais aprendizados do evento. Então, falando um pouco mais sobre o Web Summit. Eu fui, junto com a minha amiga Stephanie, a gente foi pela iniciativa do Women in Tech, que é uma organização global que fomenta a participação de mais mulheres em fóruns sobre tecnologia e inovação. Essa foi a primeira vez que a gente participa do evento, mas a Women in Tech disponibiliza esses ingressos desde a primeira edição de 2023. Só para vocês terem uma ideia, quando você consegue comprar esses ingressos pela iniciativa, você paga praticamente um valor simbólico, porque a gente comprou um par de ingressos por R$ 150, sendo que normalmente o valor do evento chega a custar quase 3 mil.
Então, o que a gente percebe, olhando para a própria repercussão do evento, é que de 34 mil pessoas que estiveram presentes no Web Summit Rio, de mais de 102 países diferentes, a gente teve 47% dos participantes sendo mulheres. Então, a gente percebe como essa diferença, esse fomento do Women in Tech fez diferença para ter mais mulheres participando do evento. Pode falar, Poli. Elis, de onde que você conseguiu esses dados? Achei interessante. Eles mesmos que disponibilizam? Eles disponibilizam, assim, ali eu fiz mais uma busca na imprensa para saber um pouco mais sobre o evento, mas eles acabam disponibilizando. E o evento, ele acontece aqui no Rio desde 2023, mas ele começou lá em Lisboa, e acontece em outros lugares do mundo também. Então, tem o Web Summit Canadá, tem o Web Summit Catar, tem em vários lugares do mundo. E aqui, já adiantando, no primeiro dia do evento da abertura, o Eduardo Paes, o prefeito do Rio, ele anunciou que eles firmaram um contrato até 2028. Então, a gente ainda vai ter ali o Web Summit, vão totalizar mais ou menos 6 edições até 2028, depois, claro, eles avaliam se vão continuar ou não, mas a ideia é que ano que vem, se alguém tiver interesse, ali por novembro, dezembro, se candidatem nesse site da Women in Tech para receber os e-mails, notificações, que você se cadastra e recebe os convites pelo e-mail mesmo. E nesse ano foram mais de 500 palestras, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Quando você entra ali no evento, quando você compra os seus ingressos, mais próximo da data de início do evento, eles disponibilizam um aplicativo que você consegue visualizar todas as palestras que acontecem, mas todas as empresas mais importantes que tem de nível global e nacional, elas estão presentes no evento. Então, a gente teve speakers da Shein, da NVIDIA, da Meta, da OpenAI, TikTok, Google, entre outras. É muito conteúdo acontecendo o tempo todo. Geralmente as palestras têm em torno de 20 minutos, mas só para a gente ter uma noção, são mais de 15 palcos com 60 palestras que aconteceram. Então, a gente tem ali um palco central, que ele traz, geralmente, as empresas como Google, Meta, TikTok, eles acabam falando no palco central, que é a grande arena. Não sei se vocês, até depois a gente traz algumas fotos, mas se vocês já viram na TV, enfim, aquele grande palco que aparece, que geralmente são assuntos mais gerais e que repercutem na mídia, mas também tem em torno de 6 pavilhões, e cada um desses pavilhões tem palcos dedicados a trilhas específicas, como o Marketing Summit, Growth Summit e a Summit, dedicado para falar em cada um desses assuntos. E, além disso, tem também os stands, que vale dedicar um tempo para conhecer, as masterclasses, que são conteúdos mais direcionados, como se fossem workshops, que você se candidata ali na hora e participa, e também algumas áreas exclusivas para a imprensa. E um ponto muito legal do evento é o próprio networking que o evento proporciona. Então, aqui, logo, a gente foi no domingo, que foi o dia de cadastramento, de abertura, e logo que a gente chegou, tinha essa área de networking, que como funcionava? Você sentava nas cadeiras e você tinha 2 minutos para conversar e se apresentar com a pessoa e contar sobre você, conhecer mais sobre a pessoa. Então, ali, logo quando a gente chegou, já estava acontecendo essa dinâmica, então é um espaço muito legal para você conhecer novas pessoas, se conectar, mostrar seu trabalho. Algo muito legal também são os meetups que acontecem. Então, dentro do aplicativo, vai ter toda a agenda dos eventos e vai ter um cronograma com essa parte dos meetups. O que são esses meetups? Você tem meetup de pessoas de Porto Alegre, de pessoas de Florianópolis, de cidades diferentes de países, mas também de mercados. Esse até que eu participei, que eu trouxe a foto aqui, foi um meetup com mulheres na educação. Então, mulheres que trabalham com esse mercado, aqui a gente tinha pessoas de diferentes países. Você, ali no aplicativo, coloca que vai participar e parece até algo meio estranho, assim, você pensa, nossa, como é que eu vou chegar? Não conheço ninguém, como é que eu vou conversar com as pessoas? Mas é tudo muito organizado, eles têm essas áreas separadas para esse meetup, você se cadastra, tem 20 minutos para conversar, conhecer as pessoas, e é muito legal toda essa troca que acontece. E no próprio crachá, você já tem um QR Code que facilita você conhecer as pessoas e se conectar, porque você quer pegar o contato de alguém, basta pedir para a pessoa aproximar o QR Code e você conecta pelo aplicativo. Então, ali dentro do próprio aplicativo já acaba acontecendo todo esse networking. E tem também uma parte, caso
alguém esteja interessado em conhecer mais sobre startups, tem toda a parte que o evento fomenta das startups. Então, tem exposições ali dentro do evento só dedicadas às startups, que também é um ponto bem legal para você acabar trocando com outras pessoas. E só uma última parte também que eu trouxe aqui, falando um pouco sobre o evento, que eu achei bem surpreendente, são os estandes. Os estandes, além de ter todas as ativações, alguns estandes maiores, como o da Vibra, da Itaú, da BV, eles têm palestras que acontecem dentro dos estandes. Então, são palestras que ali dentro do aplicativo você consegue identificar e participar. E qual que é o legal dessas palestras? Os outros conteúdos, tanto do palco central quanto dos palcos menores em seus pavilhões, você, se não conseguir assistir na hora, depois você consegue conferir pelo aplicativo. Mas as palestras ali, elas acontecem e não ficam gravadas. E a parte legal é que você consegue interagir com os palestrantes, porque nos outros você não tem como fazer perguntas, é só o conteúdo 20 minutos e é isso. Ali não, eles abrem para perguntas, vocês conseguem conversar, até que eu trouxe uma foto da minha amiga Stephanie com o Neil Patel, ela conseguiu conversar com ele, trocar dentro do stand da Vibra. Então, também é uma parte muito legal que vale dedicar um tempo no evento. Agora, então, começando aqui com a nossa primeira trilha de conteúdo sobre os conteúdos de redes sociais. A primeira palestra que eu vi aconteceu no palco central do Web Summit e foi com o TikTok. E um ponto que eles trouxeram, que depois a gente vai ver que todas as outras palestras de redes também falam muito, é sobre a cocriação entre creators e marcas no TikTok. Então, essa primeira palestra do TikTok, ela foi com a Mônica, que é CEO da Publicis, e com a Carol Baracato, que é Global Head Marketing do TikTok. E eles começam trazendo alguns dados que só reforçam essa credibilidade dos consumidores com o TikTok. Então, que 63% dos consumidores, eles acabam confiando mais nos influenciadores do que nas próprias marcas, e que 80% dos brasileiros hoje já decidem comprar algo com base no que eles veem nas redes sociais. Então, elas trazem muito essa abordagem de que hoje a gente tem cada vez mais uma conversa horizontal, né, entre público, audiência e marcas, e que as marcas, elas não têm que pensar em elas criarem as conversas, em elas serem o único ponto de atenção, mas delas conseguirem entrar nessas conversas e interagir com essas comunidades. E aqui é algo que eles também reforçam bastante, que depois a gente vai ver com um pouco mais de detalhe, eles falam muito sobre os criadores terem como um dos seus principais ativos e algo que eles protegem muito a sua comunidade. Então, as marcas precisam ter consciência disso, que os creators, eles não vão aceitar trabalhar com marcas que não combinem com o seu lifestyle. Então, trabalhar sempre com empatia, autenticidade e confiança são sempre esses pontos principais na relação entre a audiência e os criadores. E aqui, eles trouxeram alguns cases bem interessantes, eu acho que falam principalmente dentro dessa cocriação. E um dos cases que eles trazem foi uma ação do próprio TikTok, que dentro da comunidade do TikTok. O mais legal dessa ação é que eles trazem muito sobre diferentes abordagens entre as marcas e também junto com o TikTok, e a forma como eles trabalharam não só criando conteúdo, mas fazendo ações também nas livrarias e no mundo físico. Então, uma dessas comunidades, que é o BookTok, eles pegaram e fizeram uma lista com os 30 livros mais relevantes e mais vistos na comunidade. Eles fizeram uma doação de cerca de 100 mil livros em pontos específicos das livrarias, levaram os criadores da comunidade nas livrarias para produzir conteúdo e trouxeram outros porta-vozes também, como Antônio Fagundes, que por mais que ele não seja, talvez, o influenciador mais assistido no TikTok, ele é um leitor muito assíduo. Então, ele tem essa personalidade, que é algo que conversa muito com a comunidade. Então, eles fizeram isso, eles conseguiram ter efeito desse buzz, levando essas ações presenciais nas livrarias, junto com os criadores de conteúdo, trabalhando com abordagens diferentes, acabaram tendo mais relevância. Então, aqui eu trouxe alguns vídeos para a gente entender um pouco melhor da ação. Eu acho legal a gente ver, porque exemplifica bem qual o propósito deles com essa ação.
O TikTok tá dando livro de graça pra todo mundo. A campanha começou hoje e você pode retirar até 5 livros por pessoa. A ação vai até o dia 17 sobre essa temática de livraria dos mais assistidos no TikTok, o que eu achei simplesmente genial, porque eles pegaram os 30 títulos mais falados dentro dessa categoria chamada BookTok e disponibilizaram mais de 100 mil exemplares pra galera retirar. Eu vou deixar no final do vídeo todos os livros disponíveis pra você retirar e também as minhas escolhas pra vocês deixarem nos comentários se eu escolhi bem. Mas vamos pro evento em si. Ele tá rolando do dia 11 ao dia E aqui também o do Antônio Fagundes divulgando a ação. Eu vou levar isso daqui, cartão de crédito, por favor. Antônio Fagundes. Não precisa pagar por nada, não. Só me fala o seu CPF e pode escolher o livro que quiser. Só porque eu sou o Antônio Fagundes, o galã da novela, o leitor assíduo, o gamer. Não, eu faço questão de pagar, por favor. Não, é que o TikTok tá doando mesmo. TikTok? Não, eu tô falando de livro. Ah, eu também. Tem mais, hein? Eu vou pagar o livro que cada um pegou aqui hoje, hein? Viva a literatura! Nem você e nem ninguém aqui vai precisar pagar por livro nenhum. Essa aqui é a livraria dos mais assistidos do TikTok de 2024. Mais assistidos? Sim, os livros mais bombados da plataforma. O TikTok tá doando pra geral aqui, sacou? Saquei. E tem o BookTok. Book o quê? BookTok, a comunidade de leitores do TikTok. Um monte de livros ficaram entre os mais vendidos graças ao BookTok. Inclusive esse aí que o senhor tá levando. Então, peraí, se o TikTok tem uma comunidade de leitores que dá dicas de leitura, isso significa que eu já sou um BookTok sem estar no BookTok. Eu preciso fazer meu TikTok? Sim, demais, né? Agora, por gentileza... E é isso, além de todos esses conteúdos também que eles criaram, pode falar, Poli. Pode terminar de concluir. Eles também fizeram algumas ações com o Antônio Fagundes dentro da livraria, fazendo a leitura desses livros. Então, aqui eu acho que eles trouxeram bem sobre como essa combinação de diferentes tipos de ações acabou aumentando e reverberando mais a ação e a abrangência dessas publicações. Eu queria entender um pouco mais como foi que eles trouxeram, assim, eu entendi que eles trouxeram como case para dar o exemplo de ações que acontecem no TikTok dentro de lá e como que as pessoas podem levar isso para o ambiente de negócio, né, e tal, eu entendi dessa forma. Mas tem uma coisa que eu acho muito legal desse case, eu usei ele de referência para um outro case que eu estava fazendo, que é esse poder que o TikTok tem para gerar comunidades, movimentos. Então, eu entendo exatamente o BookTok muito mais como um movimento, algo que é muito nativo, isso que eu queria dizer. É muito nativo do TikTok, das pessoas compartilhar e tudo. Então, acho legal, assim, não sei se tem algum insight nesse sentido, assim, se eles falaram algo nesse sentido. O que eles mais fizeram trazer aqui é justamente exemplificar como é que eles conseguem combinar diferentes estratégias de conteúdo para conseguir trazer uma abrangência maior das publicações. E eu acho que o que eles quiseram trazer, esse case como exemplo, é demonstrar a importância que as comunidades têm dentro do TikTok, porque tudo foi fomentado a partir do ponto de vista da comunidade. Então, acho que esse foi o grande insight que elas trouxeram aqui como exemplo, e aí a maioria dos exemplos que elas trouxeram foram de ações do próprio TikTok, porque eu acredito que eles não podem falar muito de outras marcas sem ter autorização, mas depois eu trago aqui também um exemplo que fala de uma outra marca fora do TikTok. Mas aqui a grande questão é co-criar, então escolher influenciadores que façam sentido com o que você quer comunicar, por mais que o Antônio Fagundes ele não seja um TikToker, ele é um leitor assíduo, então ele se comunica com essa comunidade, e fomentar também a importância da comunidade como principal ativo da geração de conteúdos e conversas dentro do TikTok. É isso. E aí... O TikTok tá dando livro de graça para todo mundo. A campanha... E aqui eles trouxeram... Eu vou levar isso daqui. A play de novo. E aí, mais um exemplo que eles trouxeram de uma ação do TikTok foi combinar o mesmo tipo de conteúdo, mas com perfis de influenciadores diferentes. Então, num, eles trouxeram a Mônica Martelli, mais para awareness e conhecimento, falando sobre um conteúdo que é em parceria com o Instituto Vero. O Instituto Vero é uma das vertentes do Instituto Felipe Neto voltado para a educação midiática de crianças e adolescentes. Então, aqui a Mônica Martelli, ela já é conhecida, né, por ter toda a relação com a filha dela, ela tem
já é uma atriz super conhecida em relação a os conteúdos de humor. Então, como trazer ela para falar desse assunto mais sério, que é nessa relação de proteção dos pais com as crianças dentro do TikTok. Então, aqui eles até trouxeram... A internet é um lugar que traz muitos benefícios. É diversão garantida, conteúdos incríveis, muita criatividade. Eu hoje não consigo imaginar a minha vida sem internet. Agora, imagina essa geração que já nasceu conectada. Minha filha adolescente. A vida dela tá naquele celular. E a gente vira o quê, amor? Detetive. Eu tô sempre atrás dela, preocupada, puxando o assunto pra saber o que ela tá vendo, o que ela tá consumindo, com quem que ela tá falando. Mas é adolescente, né, amor? Monossilábica. Fala. Sim. Mal fala comigo. Pensando nisso, o TikTok criou a sincronização familiar. Dá para acompanhar de pertinho tudo que seu filho adolescente está fazendo na plataforma, garantindo um uso seguro da tecnologia. Com a sincronização familiar... Então, aqui ela trouxe mais explicando sobre como funciona a plataforma. Esse foi um tipo de abordagem. E outro tipo de abordagem que eles testaram com outro influenciador foi o Tadeu França, que ele produz muito conteúdo falando sobre a relação dele com os filhos e sobre a educação das crianças, e ele já trouxe uma abordagem um pouco diferente, mas que no fim comunica a mesma mensagem. A gente não pode atravessar no meio da rua, tem que ser sempre pela faixa de pedestres, e somente quando o semáforo estiver vermelho para os carros e verde para a gente. E também quando a gente for atravessar, tem que olhar para os dois lados, tá bom? Então vamos. E essa menina bonita, hein? Bate aqui! Não vai bater? Já comeu sua língua? Não, é que em casa eu ensinei ela a não falar com estranhos. E nem com conhecidos, se ela não quiser. Ela tá só se protegendo. Filha, infelizmente eu não posso deixar você vir pra escola sozinha. É perigoso. E eu sou responsável por você, então eu que devo te conduzir pelo caminho certo até aqui. Vai que aconteça alguma coisa. Com certeza esses exemplos do cotidiano são familiares pra gente. Então, aqui, o que eles exemplificam, né? Você tem o Tadeu França, que ele começa o conteúdo trazendo a forma como ele se comunica com a comunidade para depois trazer o anúncio, porque para ele a comunidade é muito importante. Então, aqui eles mostram esse exemplo, né? Como pegar uma atriz super famosa e um outro influenciador mais nichado para esse conteúdo e fazer essa combinação. E aumentar, assim a gente consegue, né, aumentar a abrangência das publicações das comunidades. A internet é um lugar... A gente não pode atravessar no meio da rua, tem que ser... O próximo, um exemplo que eles trouxeram, falando de marcas fora das ações com o TikTok, foi o Banco Inter. E aqui, qual o principal insight de aprendizado? É um dos pontos que eles falam sobre as marcas precisarem se adaptar à linguagem do TikTok, que é uma linguagem de entretenimento, é uma linguagem que as pessoas estão procurando informação, mas também entretenimento. Então, o que eles trouxeram aqui? O Inter, que eles queriam era comunicar sobre o super app do Inter, que até, se alguém aqui da comunidade participou no passado, na conversa que a gente teve com a Nath, que ela é coordenadora de redes do Inter, ela até comentou que esse é um lançamento do banco, mas que as pessoas estavam com muita dificuldade de entender qual a funcionalidade dele. E finanças é um assunto que gera muita dúvida, é um assunto que as pessoas não gostam de conversar, é um assunto chato. Então, aqui eles foram em busca de awareness, então, para isso, eles buscaram um macro-influenciador, que é a Tata Werneck, e foram atrás de comunicar esse assunto de uma forma mais divertida dentro da comunidade da Tata Werneck, usando a autenticidade dela para poder passar essas informações. Eu sou algum tipo de objeto voador não identificado? Não? Tá. Eu sou alguma participante de reality que em 6 meses vai atacar de DJ? Não? Tá bom. Eu sou uma inovação? Sim? Peraí, eu sou melhor pra comprar, pagar, investir, viajar, ganhar cashback? Sim, já sei. Posso falar? Eu sou o Super App Inter. Vem ser Inter você também. Já são mais de 32 milhões de clientes que descobriram uma vida financeira mais inteligente. Super App Financeiro Inter. Você não sabia que precisava até ser Inter. E aqui só mais um outro Bom dia, exemplo. boa tarde, boa noite. Opinião. Meu marido preparou um date e cozinhou um jantar romântico pra mim. Não sei cozinhar. Como devo retribuir? Um bife queimado? Ou agradecer com um flerte via Pix pra ele? Tá na moda. Parecendo o Inter, gente, inovando com os produtos financeiros. Super App Financeiro Inter. Você não sabia que precisava até ser Inter. Então, aqui, um outro aprendizado também que fica é, provavelmente, humor, trabalhar de forma divertida, tá no playbook de marca do Banco Inter, é assim que eles querem se comunicar? Não necessariamente, mas dentro do TikTok eles precisaram se adaptar e contaram com um macro influenciador para conseguir gerar mais conhecimento de marca.
E um outro ponto também que eles trouxeram é um outro ponto de vista de quando as marcas buscam por conversão. Então, aqui nesse caso, eles trouxeram o exemplo da Tatá buscando mais awareness para o conhecimento desse super app do Inter, mas que quando a marca quer buscar mais por conversão, eles trouxeram um dado de que o ROI chega até ser 40% maior quando você trabalha com micro-influenciador mais direcionado e mais relevante dentro do nicho. Eu sou algum tipo de objeto voador? E aí... Bom dia, boa tarde, boa noite. Opinião. Meu marido preparou um... Desculpa, gente. E aqui alguns pontos que eles reforçam como aprendizados finais de toda essa parte de cocriação. Ter em mente que para o criador de conteúdo, para o influenciador, a comunidade e a autenticidade são os pontos principais para ele. Então, ter muito essa ideia de que quando você contrata um influenciador, a sua marca tem que condizer com o lifestyle dele, o que ele quer comunicar para a comunidade. Então, aqui elas trazem também como as marcas devem desapegar do playbook tradicional e se ressignificar dentro das redes sociais, especialmente o TikTok, que é essa rede mais voltada para o entretenimento. Trouxeram também sobre essa comunicação polifônica, né, de múltiplas vozes. E quando a gente fala sobre o que o vídeo tem que ter, então, para fazer sucesso dentro do TikTok, né, além de ter todas essas dicas de cocriação. Então, elas trouxeram muito sobre os 3 R's, de você ter ritmo. Então, ter um gancho nesses primeiros 3 segundos do vídeo que vai prender a atenção das pessoas, ter rima, ficar sempre repetindo qual a mensagem principal do que você está querendo trazer e ter a razão, né? Qual o propósito de eu estar fazendo aquele conteúdo para conseguir prender as pessoas. E sobre as trends, né? Sempre esse dilema, e elas trouxeram sobre não necessariamente copiar, mas sempre estar olhando no que está acontecendo e o que condiz com a sua marca para você conseguir aproveitar. E aí, uma outra parte também que elas trouxeram sobre o Buscando TikTok, que até o próximo conteúdo é falando especificamente sobre isso, então elas trouxeram muito sobre a busca ser de uma forma visual, que você vê os conteúdos, tanto na For You quanto na busca, então eles têm que te chamar a atenção de uma forma visual. Ela é uma busca interativa, porque além da For You, você também pode ir atrás dos conteúdos que te interessam mais, principalmente social, né? As próprias comunidades dentro do TikTok são muito fomentadas. E elas também comentaram de uma nova feature que vai ser lançada, que hoje o TikTok ele é muito usado, principalmente pelas gerações mais novas, como uma forma de educação e aprendizado. Então, eles estão trabalhando em cima de um lançamento que dentro da For You você vai poder escolher conteúdos de educação básica mesmo, como matemática, biologia, ciências, que você pode direcionar e ver esses conteúdos dentro do TikTok. E a próxima palestra do TikTok também foi no mesmo dia, foi durante a tarde, foi mais voltado para falar sobre o TikTok como o poder da descoberta, né? Como uma das plataformas, redes sociais mais importantes hoje que a gente tem sobre buscas. E aí, eles trouxeram esse vídeo no início da palestra, que eu acho interessante trazer aqui, porque eu acho que resume bem o que eles querem trazer com isso. E esse vídeo, eles trouxeram para fazer o lançamento, nesse dia 28, do Search Ads no TikTok Brasil. Ou seja, né, o que eles reforçam? Hoje as pessoas, o TikTok é a rede social que as pessoas mais passam tempo consumindo conteúdo. Então, a gente tem uma média de 1h30 de uso por dia, é praticamente como se as pessoas assistissem um filme por dia dentro do TikTok. Então, a gente vê como uma rede social extremamente relevante. Ele é muito fomentado pelas comunidades, como aqui mesmo no vídeo eles trazem essas diferentes comunidades, e toda essa interação e engajamento é muito relevante para a ferramenta.
Eles trazem dados de que, principalmente nos Estados Unidos, que são as informações que eles trazem para a gente, que 40% dos usuários já contam como fonte de busca e alguns como sua primeira fonte de busca. Então, as pessoas não recorrem mais aos buscadores tradicionais, elas querem saber no TikTok para consumir esses conteúdos e conseguirem tomar a decisão de uma forma mais rápida. Então, ela é uma busca mais divertida, concisa, ela é uma busca que resolve rápido, porque isso que as pessoas acabam contando com o TikTok como essa fonte de informação. Então, por conta disso, eles acabam de lançar esse novo feature. Então, hoje, como a gente compra palavras para anunciar no Google, é possível você comprar palavras para anunciar no TikTok. Então, quando, por exemplo, se eu trabalho com uma marca de maquiagem, eu posso comprar palavras-chave que as pessoas buscam no TikTok sobre isso, para o meu vídeo aparecer em destaque quando as pessoas buscarem. Então, acho que tudo isso que eles trazem fala muito sobre esse impacto do TikTok no comportamento e na cultura e no consumo das pessoas, né, ditando esse novo caminho. E essa talk, eles trouxeram a Ivete Sangalo para falar, e porque a Ivete Sangalo, além de ser uma TikToker, ela consome muito conteúdo dentro do TikTok. E eu acho que, resumindo o que ela trouxe, ela falou muito sobre a criatividade, né, para você se destacar. Então, é aquilo, é você bancar quem você é dentro da rede social. Você ser realmente autêntico para conseguir ter algum tipo de destaque. O próximo conteúdo é um conteúdo que aconteceu no Marketing Summit, que fala sobre o dilema do algoritmo e estratégia em redes. Ele foi com a Monique Lima, que ela é founder e CEO da Mimo Live Sales, que é uma dessas plataformas que realizam lives online, inclusive ela que foi responsável pelas lives da Boca Rosa. E também com o Ido Marte, que ele é CMO da ManyChat, que é uma ferramenta de automação que estava ali presente no evento, trazendo várias palestras e várias ativações. E, na verdade, aqui eles não trouxeram tanto o dilema do algoritmo, mas eles trouxeram um pouco mais sobre como trabalhar com estratégia em redes, reforçando muito do que já foi visto ali no TikTok. Então, você não precisa seguir ninguém para se conectar no TikTok. Então, hoje as redes sociais, elas têm essa característica de ser muito mais sobre exploração. O que os criadores, aí também foi um ponto que todas as palestras reforçaram muito, a importância dos criadores de conteúdo co-criando com as marcas e não apenas as marcas falando de si, porque as pessoas querem consumir conteúdo dos criadores e não das marcas. Então, aqui eles trouxeram também muito essa questão de alguns exemplos, até depois eu trago aqui os cases da marca de luxo Loewe, que é uma marca que, apesar de ter esses atributos de luxo, de ser uma marca exclusiva, não é dessa forma que eles trabalham nas redes sociais. Então, eles conseguem muito bem atribuir aos seus produtos todo esse sentimento de exclusividade, mas gerando engajamento e sendo relevante nas redes. Então, aqui eles falam muito sobre entrar nas conversas e co-criar com o público, com os criadores, e não necessariamente as marcas ali serem as únicas que vão movimentar essas conversas. Então, um ponto também que eles falaram que é bem interessante, que as marcas têm que ter noção, é de usar as redes sociais para interação, e você realmente ser social dentro das redes sociais, e não fazer o que você consegue fazer em outras mídias. E um dos grandes desafios que a gente tem hoje é que cada pessoa interage aproximadamente com 7 redes sociais diferentes. Então, é você saber usar a diferença de cada plataforma e fazer conteúdos diferentes se adaptando nesses formatos, ter consistência e recorrência nesses diferentes canais, mas apesar da gente hoje estar na economia da atenção, ela é cada vez mais rara, porque é muita gente sendo impactada por diferentes conteúdos o tempo todo. Então, a gente entender mais em como transformar esse tempo em qualidade para as pessoas conseguirem gravar as mensagens e interagirem com os conteúdos. E aqui, trazendo esses exemplos da Loewe, um dos exemplos aqui que eu trouxe, que eu acho muito legal que a marca trabalha, apesar de eles serem uma marca de luxo, eles trabalhando com mainstream, então eles fizeram aqui uma ação de conteúdos com a atriz de White Lotus. What's that? I can take it? Ooh, okay. Did you decide which color to send to White Lotus? Who decided? We did. Really? We did, actually. Oh, wow. Who got to make that decision? That was actually me. Oh, you did! Congratulations! Well done. I'm glad I got to carry it around. E esse aqui eu achei sensacional, porque ele conversa muito com os 3 R's do TikTok, que a gente trouxe na palestra anterior, e principalmente como eles conseguem gerar retenção, entretenimento e, ao mesmo tempo, falar um atributo do produto.
3 spaghetti, 4 spaghetti, 5 spaghetti, 6 spaghetti, 7 spaghetti, 8 spaghetti, 9 spaghetti, 10 spaghetti, 11 spaghetti, 12 spaghetti, 13 spaghetti. How many? Então, aqui o que eles quiseram foi comunicar o quanto a bolsa é leve, e eles conseguiram fazer isso de forma brilhante, gerando curiosidade da pessoa ficar até o final do vídeo, então gerando retenção e também entretenimento. This is my White Lotus bag. Spaghetti. E aqui, o último conteúdo dessa parte de redes sociais foi uma masterclass do LinkedIn, que eu participei, e eles trazem aqui muito sobre como você criar conteúdo dentro do LinkedIn e conseguir humanizar mais essas relações. Novamente, o que eles trouxeram, apesar da gente estar falando do LinkedIn, de ser uma rede voltada para as empresas, novamente eles trouxeram, as pessoas querem interagir com os creators e não com as marcas em si, até mesmo o LinkedIn, que é uma rede corporativa. E um ponto também que eles trouxeram o LinkedIn valoriza muito as trocas que ocorrem dentro da rede social. Então, muitas vezes é mais valorizado quem, apesar de postar pouco, acaba gerando engajamento com a audiência, do que quem posta muito e tem pouco engajamento. O que eles querem trazer com isso? Não necessariamente que você só vai ser valorizado se você tiver muitos likes no seu post, se você tiver muitos comentários, mas se você souber valorizar esse engajamento que você recebe da audiência, tá? Ele sempre respondendo os comentários e interagindo com as pessoas. E eles falam também sobre a importância de você ser especialista em um nicho, mas também diversificar no formato. Então, sempre não escolher só um formato de conteúdo, mas o LinkedIn valoriza muito com que você explore vídeos, é algo que eles estão começando a valorizar mais agora, que o algoritmo está começando a entregar mais, trabalhar com os artigos, imagens e carrosséis. Então, novamente, eles reforçam muito essa tríade de você saber trabalhar com relevância, autoridade e autenticidade. E um ponto que eles trazem muito também, que é muito importante, é você ser engajado no LinkedIn. Então, é sempre você dedicar um tempo para estar ali comentando, interagindo com outros perfis. Isso vai ajudar a ferramenta, a rede social, a entregar mais relevância para o seu perfil. E também, um ponto que eles trazem é como você pode aproveitar notícias para trazer o seu toque pessoal, acertar no timing, mas também não ter aquela fomo de ficar postando conteúdo o tempo todo, porque o LinkedIn ele acaba tendo uma cauda mais longa sobre os conteúdos, e você trazer o seu ponto de vista e o DNA. Então, aqui eles trazem que não necessariamente você precisa falar sobre apenas o mundo corporativo, mas, às vezes, um executivo que traz os livros que leu no ano e que traz esse ponto de vista mais pessoal, acaba entregando mais autenticidade do conteúdo. E agora, então, trazendo um pouco mais os conteúdos de dados, consumer insights e tendências. Dentro do stand da Vibra, a gente participou de uma talk com o Neil Patel. O Neil Patel, acredito que todo mundo aqui deve conhecer, mas ele é um dos maiores influenciadores, criadores de conteúdo. Tem a própria plataforma de análise sobre SEO e tráfego orgânico. Então, aqui alguns pontos que ele trouxe nessa talk. Que você ser omnichannel depende, sim, da análise de dados, mas principalmente os insights humanos. Então, entender muito o comportamento das pessoas em cada plataforma, em cada local. E hoje as pessoas falam muito. Com a inteligência artificial, a gente pode dizer que o SEO morreu? Porque, teoricamente, se antes as pessoas pesquisavam no Google ou em qualquer outro buscador, e dependia dessa entrega dos links, como é que a gente reage hoje com as pessoas pesquisando em outros lugares? E o que ele traz é que o SEO virou, na verdade, o Search Everywhere Optimization. Então, todo lugar é uma forma de você otimizar para aparecer nessas buscas. Então, seja na busca por voz, por imagem, por vídeos, seja no TikTok, como a gente viu, que o TikTok é, sim, uma ferramenta de busca, e a própria inteligência artificial. Como é que eu vou otimizar o meu conteúdo, porque ele segue sendo relevante para ter essa otimização para a plataforma, para a inteligência artificial entender que o meu conteúdo é interessante, entregar para a pessoa e também entregar o link dessa fonte como algo relevante. Então, é necessário com que você continue tendo essas otimizações. O conteúdo, ele gera autoridade, então quem não aparece, some. Então, é isso que ele reforça muito, que o SEO não morreu, ele só se espalhou. Então, aqui ele reforçou muito sobre a importância também de você estar em todos os canais para conseguir ser mais relevante, mais presente, você pensar muito no comportamento e não só na ferramenta, e usar também todos os conhecimentos de todos os canais de uma forma unificada, e não pensar como se um canal fosse algo específico, e sim como eles se conectam.
E aqui uma última frase que ele trouxe mais inspiracional foi: é hora de correr mais riscos. Até esse foi um ponto na pergunta que fizeram para ele falando, aqui no Brasil, como é que a gente pode fazer para se destacar mais? E algo que ele falou mais inspiracional é que hoje todo mundo tem acesso à informação. A informação está em todos os lugares. A informação que a gente tem aqui está em outro lugar do mundo. Então, aqui o que a gente precisa é saber tomar mais riscos para conseguir enfrentar os desafios. E aqui, para mim, essa foi uma das melhores palestras no palco de Marketing Summit, que foi com Jason Carmel, que ele é Data VP na VML, que ele traz os cases de criatividade em dados. Então, como é que ele começou essa palestra? Ele é um cara do mundo de dados, que depois, no tempo de agência dele, acabou trabalhando mais como criativo, e ele começa apresentando esse dashboard. E ele fala que quando ele foi pesquisar no Google, me mostre um exemplo de um dashboard ideal para visualização de dados. Foi esse dashboard que foi apresentado para ele. Que sim, pode ser um bom dashboard para apresentar essas informações, mas não necessariamente é isso que vai inspirar a criatividade. Então, qual o ponto que ele traz? Hoje a gente vive uma explosão de Big Data, então a gente tem dado por tudo, dado virou commodity, só que isso, ao mesmo tempo que é bom, porque o tipo de informação que você quiser, você consegue, acaba sendo mais difícil, porque os dados, eles estão em todos os lugares, o que acaba deixando uma agulha no palheiro. Se eu sei que a informação está por todo lugar, por onde eu começo a olhar? Então, ele traz muito como que a gente pode usar esses dados no marketing, na verdade, como a gente já usa. A gente usa muito para planejar e muito para mensurar, mas não necessariamente como ideia principal, como ideia do case, como principal insight criativo para a gente levar uma campanha. Então, ele traz aqui muito essa provocação de como a gente usar os dados como ideia principal para surpreender e também para encantar. E aqui ele traz até alguns cases, alguns exemplos mais antigos, mas para a gente ver como algumas coisas bem simples, na verdade, são ideias muito interessantes e que partem dessa análise de dados. Aqui ele trouxe um exemplo da British Airlines, que ele olhou para esse out of home, que é um menininho passando, né, um vídeo indicando qual o número do voo que está passando no avião. E algo extremamente simples, que ele olhou e pensou, por que eu não pensei nisso antes? E qual que é a principal ideia aqui? Você ter acesso, você saber qual o dado de qual avião que está passando naquele momento. Outro case que ele trouxe também foi do Spotify. Uma das primeiras campanhas que eles fizeram, usando esses dados de consumo das pessoas dentro da ferramenta, que foi numa campanha de Dia dos Namorados, que eles trazem aqui. Querida pessoa que tocou o Sorry 42 vezes no Dia dos Namorados. Então, aqui ele traz, né, que tipo de campanha você poderia fazer se você soubesse a informação do quanto as pessoas estão ouvindo determinada música no Spotify. Então, aqui ele traz muito sobre você pensar além dos números. Então, parar de falar de dados como matemática, apenas puramente como números, entender que cada número, cada dado entrega uma cultura, uma história, uma emoção, palavras e desejos. E pensar muito fazer um exercício de brainstorm com a equipe. E pensar em trazer dados estranhos. Aqui até ele falou que ele tem uma lista de relatórios ufológicos, e ele fala, o que eu vou fazer com isso? Não sei, mas aqui sai um tipo de referência de dados estranhos e que podem trazer algum tipo de insight, algum tipo de campanha. E ele trouxe também um exemplo que eles trabalharam recentemente na agência, mas eles ainda não eu procurei para ver se tinha algum case e acabei não encontrando, mas ele trouxe um exemplo de uma ação da Kleenex com a IMB. A IMB é um site de avaliação de filmes, e eles trouxeram uma lista de quantos lenços Kleenex você consome assistindo aqueles filmes, porque eles te fizeram chorar. Então, é esse tipo de conexão das informações, o quanto de lenço você vai consumir de acordo com a avaliação do filme dramático, é um cruzamento de dados que acaba saindo um insight e um case criativo. E algo que ele trouxe também que ajuda nesse brainstorm é ter um wishful thinking. Então, o que eu perguntaria para alguém se eu pudesse saber qualquer informação daquela pessoa? E pensar muito em tudo que as pessoas postam hoje, o que as pessoas falam, que tudo pode entregar alguma informação sobre elas. Então, o que uma foto da geladeira de alguém pode me indicar? Né? Se eu olho hoje uma foto de alguém na rede social, a gente fazendo aqui análise de social listening,
é alguém indo para a faculdade segurando uma garrafa Stanley e um iPad na mão. O que isso entrega sobre aquela pessoa? Então, tudo isso é dado, toda essa informação. E aí ele traz, né? O que você faria com essa informação? O que isso inspiraria você? Então, qual campanha você faria sabendo qual música as pessoas mais estão ouvindo? Então, aqui, acho que o principal aprendizado que fica é a gente saber ser criativo nas perguntas, porque as informações a gente sempre vai ter, a gente tem essa fonte de informações, então é sempre trabalhar essa criatividade. E aqui ele fala muito sobre sobre a divisão nas agências, que hoje as agências, para que o fluxo de trabalho ocorra, é praticamente como se fosse uma raia de piscina olímpica, cada um trabalhando no seu quadrado. Só que aqui é uma missão dos líderes de integrarem essas diferentes áreas para poder entregar novas soluções. Então, às vezes, acaba sendo difícil de fazer, mas é dessa união que acabam surgindo as melhores ideias. E aqui, um dos conteúdos, também mais falando sobre o comportamento do consumidor, foi uma conversa da L'Oréal com a W. McCann, que é a agência que atende a L'Oréal no Brasil, e elas trouxeram sobre um documentário que a L'Oréal vai lançar nesse ano, e eu vou apresentar aqui um trecho do documentário para a gente ver. I use the most expensive hair color in the world, preferenced by L'Oreal. It's not that I care about the money, it's that I care about my hair. It's not just the color, I expect great color. What's worth more to me is the way my hair feels. Smooth and silky, but with body. It feels good against my neck. Actually, I don't mind spending more for L'Oreal because I'm worth it. I wrote that. Então, por que esse documentário, né? Qual que é a história? Esse documentário, ele conta a história da redatora Ellen Specht, da McCann, que em 1971 desenvolveu o slogan Porque Você Vale Muito, que até hoje é o slogan da L'Oréal. E qual que é a história por trás desse slogan? Em Mad Men, como muitos de vocês talvez já tenham assistido, como é que as agências funcionavam antigamente? Os criativos eram os homens, e não existia muito espaço para as mulheres darem o seu ponto de vista dentro das agências. Então, o que acontecia? Geralmente, quando se tinha uma campanha publicitária, era a mulher, até um exemplo de ideia que na agência foi tida por homens e que foi para teste com os consumidores. Era a mulher perguntando para o marido, o que você achou do meu cabelo? Você está achando que o meu cabelo é bonito? O que você está achando daquilo? Então, ela perguntando para o homem o que o homem achava do cabelo dela. E essa campanha acabava, muitas vezes, não conversando diretamente com as mulheres, porque aqui a L'Oréal ela tinha um desafio muito grande de como é que eu vou justificar que o meu produto vale mais do que os outros, que essa linha Preference da L'Oréal, ela era uma linha de tintura mais cara. E a Ellen Specht foi a redatora que desenvolveu esse conceito do porquê você vale muito, e essa foi a primeira vez que se teve uma campanha publicitária com uma mulher falando em primeira pessoa e ressaltando o valor dela. Então, aqui foi algo totalmente disruptivo que aconteceu na época, que é um slogan que funcionou tanto, que ele gera um impacto tão grande, que ele continua até hoje na marca. E eu acho que essa parte traz muito esse conceito de como o ponto de vista do consumidor ele é fundamental para você conseguir se comunicar. Então, aqui eles precisavam do ponto de vista de uma mulher para conseguir se comunicar com esse público, mesmo que naquela época fosse super machista e não tivesse esse acesso. Então, aqui eles trouxeram muito sobre a importância até mesmo da nossa área, do social listening, para saber sobre social behavior, que são dados fundamentais para eles conseguirem trabalhar na marca, investir em ciência, sentir a marca e as experiências. E hoje a gente tem esse slogan que permanece até hoje na sociedade, se tornando um símbolo de autoestima e independência para as mulheres de todo o mundo. E aqui, falando também um pouco mais sobre cultura, essa foi uma talk com a Adidas falando sobre como a marca acabou se moldando de acordo com o consumo dos seus produtos e toda a cultura criada em torno disso. Um ponto até aqui que eu achei interessante é que casa com algo que o TikTok também trouxe lá no início. Mas o que eles falam aqui? Eles contam uma história do Adidas Samba,
que foi lançado em 1962, e ele é um sapato com tecnologia para esporte, porque a Adidas, ela é uma marca que nasce para o esporte, toda a tecnologia dela é voltada para performance nesse meio. E tempos depois, né, foi relançado e o tênis se tornou uma febre de consumo para as pessoas que usam como item fashion, item de moda, e não como um tênis voltado para jogar futebol. Então, aqui, algo que ele trouxe é toda essa cultura que se cria através da marca com outro propósito. E lá na talk do TikTok, um ponto que eles trouxeram foi, eles até falaram sobre como os seguidores, as pessoas que interagem com as marcas, a comunidade, às vezes acabam moldando a percepção da marca. E eles não citaram o nome da marca em si, mas eles falaram de um case de uma marca com foco em performance esportivo, que hoje é um ícone fashion, que é o caso da Adidas. Então, hoje a gente vê muitas mulheres usando o Adidas Samba, ou seja, que não necessariamente tem a ver com esse mundo do futebol, mas é que a gente vê como que isso se molda por uma tendência, porque que a tendência, ela começa sempre de uma forma tímida, mas ela é o resultado de uma mudança de comportamento. Então, a duração dela é sempre grande e tem impactos mais profundos. Então, aqui começou com uma tendência das mulheres assumirem mais esse protagonismo em outros universos como o do futebol, e o Adidas Samba acabou entrando como uma febre nessa questão cultural, saindo totalmente do propósito inicial da marca. E aqui a gente tem um outro painel, que é com a apresentação da WSGN, que é um grande instituto de tendências e de pesquisa, apresentando quais são os perfis, os 4 perfis de consumidores que vão ditar os próximos 2 anos. Então, eles se baseiam muito num método que analisa diversas áreas interconectadas, sendo sociedade, tecnologia, meio ambiente, política, indústria e criatividade. E o que eles trouxeram muito é que esses 4 perfis, eles estão sendo moldados de acordo com o macrotema. E qual que é esse macrotema que a gente vive hoje? É esse macrotema do brain rot, das pessoas estarem esgotadas do conteúdo que elas estão consumindo nas redes sociais. É aquilo de você não conseguir mais prestar atenção num texto mais longo, consumir um conteúdo mais longo, porque a sua cabeça está ali o tempo todo rodando conteúdos diferentes e está causando um derretimento cerebral, que é isso que o brain rot significa. Então, o que ela traz muito é que em 2027 a gente vai experimentar essas emoções opostas o tempo todo. Porque hoje a nossa sociedade ela tem muito um conceito de sempre ter o veneno e ter o remédio. Por exemplo, a gente tem comidas hipercalóricas, tem fast food, que é o nosso veneno, e tem o Ozempic, que é o nosso remédio. Então, a gente tem ali as redes sociais derretendo a cabeça das pessoas, e agora a gente já está trabalhando com, até um exemplo que a gente vai trazer, que eles trazem, com bloqueador de Wi-Fi. Então, é sempre essa dualidade. E é isso que vai ditar muito esse comportamento do consumidor no futuro, trabalhar com essas emoções opostas o tempo todo, de você ter alegria e raiva ao mesmo tempo, conexão e desconexão. Às vezes, no intervalo de minutos, você tem ali a tecnologia mais avançada na palma da sua mão, mas o que você quer é subir no meio do mato e não ter mais contato com nada. Então, aqui eles trazem até alguns dados da própria geração Z, de que 52% acreditam que a tecnologia acaba interrompendo suas vidas, que eles gostam de estar mais conectados, e também aqui o aumento no número de pessoas que dizem, né, que se sentem melhores quando estão desconectados. E aí, um ponto só interessante que eu trouxe também aqui é sobre a importância do social listening nesse levantamento das tendências, porque eles trouxeram que, além de fazer todas essas análises macroambientais de diversos fatores da sociedade, eles se baseiam muito no footprints, que são essas pegadas que as pessoas deixam nas redes, que as pessoas deixam com base no que elas buscam, para conseguir moldar e trazer esses temas conforme o que está pautando mais as discussões da sociedade. Então, aqui, quais são esses 4 perfis? A gente tem os guardiões da privacidade, que são essas pessoas que elas estão cansadas de estarem sempre conectadas e que querem mudar esse estilo de vida delas, querem se desconectar das redes. Para essas pessoas é muito importante a autenticidade, a proteção, a individualidade, a exclusividade, confiança, propósito, qualidade e adaptabilidade. Então, quem é esse público, né? Como se conectar com eles? Alguns exemplos que eles trouxeram são os próprios restaurantes no Reino Unido, que eles estão trabalhando com a Stop, que é uma caixinha que bloqueia o Wi-Fi. As pessoas estão ali nesse perímetro, não podem mais se conectar com o Wi-Fi.
E aqui até foi uma parceria com a Marie Kondo, que além de ter toda essa parte dela de organização, ela é alguém que trabalha muito com esse detox digital. Então, e um ponto também que eles trouxeram para se conectar com esse público é você trazer muito sentimento de exclusividade. Porque como hoje todo mundo tem acesso a tudo, esses guardiões da privacidade é aquele perfil do consumidor que vai cada vez mais apreciar o trabalho de uma curadoria. Então, por isso que a gente vê hoje, por exemplo, assinaturas de livros, né, ganhando muita mais visibilidade, porque você já tem todo esse trabalho de curadoria. Hoje, você não tem um professor necessariamente para ele te entregar o conteúdo, porque o conteúdo você tem outras fontes, mas você tem um professor para alguém que faça a curadoria desse conhecimento para o que você vai absorver. Um outro perfil que eles trazem também é muito conectado com essa parte de estar mais cansada desse mundo sempre muito ativo, são os convencionais. Então, esse aqui é um público mais com aquele sentimento nostálgico, de olhar para como era a vida dos seus pais, né? Uma vida mais que eles julgam como uma vida melhor, mais tranquila. Então, aqui é um público que rejeita a superprodutividade e quer voltar a se conectar com calma sem precisar de nostalgia. Qual que é a grande questão desse público? Eles querem saber mais qual o retorno da energia que eles estão se dispondo, que eles vão receber em troca. É aquele público que fica pensando, estou trabalhando tanto por qual propósito, por qual motivo? Por isso que se fala tanto de propósito hoje em dia. Eu estou aqui me dedicando horas, estou aqui tendo burnout, por quê? O que me move a fazer isso? Então, aqui a gente fala muito sobre atenção plena, criatividade, familiaridade, exploração e pertencimento, são as grandes palavras-chave que guiam esse grupo. E como que você se conecta com eles? É aquele famoso grupo que vive da nostalgia. Então, que revive o nostálgico, que está comprando vinis, que está comprando câmeras antigas, como a gente vê hoje as câmeras digitais, as tech pics que as pessoas estão vendendo, ganhando dinheiro em cima disso. Voltando a frequentar livrarias, né? Hoje, em pleno 2025, com a inteligência artificial bombando, streaming bombando, a gente tem o BookTok no TikTok como uma das principais comunidades. Então, acho que é sobre isso, assim. Eles até trazem aqui o exemplo da Barnes & Noble, que é uma livraria que está abrindo cada vez mais lojas físicas nos Estados Unidos, justamente porque a gente está nessa dualidade da sociedade, né? O remédio junto com o veneno. Então, ao mesmo tempo que a gente vê essa explosão de tecnologia, a gente vê esses caminhos mais tradicionais voltando à tona. Eles trazem também esse terceiro grupo, que são os neo-independentes, que é o grupo mais desafiador, porque aqui a gente está falando da geração Z. Então, são grupos que estão bombardeados por informações, mas que não confiam, né? De não ter certeza naquela informação que estão consumindo, de achar que pode ser fake news, de achar que não pode ser verdade. Então, aqui, um ponto muito relevante para esse público, que eu acho que aqui entra muito o papel dos influenciadores, eles acreditarem mais informações de pessoas que se pareçam com eles, que é o que a gente vê na própria bolha do algoritmo, que você o conteúdo que vai ser entregue para você é o conteúdo que você está ali mais interagindo, mas eles têm essa própria tendência, ele vai acreditar em quem se parece mais com ele. E, então, é um grupo que tem muito como valores-chave resiliência, honestidade, propósito, verdade, transparência, confiança e pragmatismo. Então, como você se conecta com esse grupo? É você realmente demonstrar ser transparente e também estar ali mais conectado para mostrar a verdade e mostrar a transparência. E tem esse último grupo, que são os energizadores. E eu acho que algo que define muito bem esse grupo é a própria explosão do Bob Goods. Então, são essas pessoas que elas estão buscando a diversão para aliviar o estresse e a ansiedade no mundo que está cada vez mais fragmentado. Então, eles procuram pequenos momentos para terem alegrias de diversão, estão sempre querendo encontrar momentos de diversão, humor e leveza, até nas tarefas mais comuns. Então, aqui é muito a gente ter aqui uma estratégia de dar espaço para os adultos voltarem a ser crianças. Então, você tentar ser mais descontraído. Aqui eles trazem o exemplo de uma marca chinesa de maquiagem que lançou uma linha com a raiz de ketchup. Então, é você sempre procurar criar experiências divertidas e inovadoras que despertem prazer e satisfação. Aqui, como durante a palestra, eles disponibilizaram o relatório do conteúdo, eu trouxe esse print depois, Poli, não sei se você quiser disponibilizar a apresentação com a comunidade,
mas tem aqui cada um desses perfis e tem bem certinho quais são as estratégias, as grandes ideias que guiam cada um desses perfis, então acho que fica um material legal para consulta. Então, agora, a gente falando um pouco mais sobre sustentabilidade e diversidade, que também foram alguns dos conteúdos que estiveram presentes ali no Web Summit. Sobre diversidade, eu achei muito interessante esse case, que o TikTok, não, desculpa, que a L'Oréal trouxe junto com a Thaís Araújo. Então, o que eles falam? Hoje a gente tem uma população brasileira em que 56% dos brasileiros se identificam como negros, mas de todos os criadores de conteúdo que a gente tem hoje, 65% se declaram brancos, ou seja, é uma conta que não fecha. Então, aqui, a gente vê que eles trazem essa importância de respeitar a cultura brasileira. Então, quando eles fazem pesquisas, 33% da população negra responde que não é referência de beleza negra. Mas hoje eles buscam se inspirar pelos creators. Então, como é que eles vão se inspirar em alguém que não reflete, que não tem essa identificação cultural? Então, aqui eles começaram a pensar em iniciativas que pudessem mudar esse jogo, porque quanto mais você se conecta com os consumidores, melhores são os resultados. E aí, um ponto até que a Thaís Araújo trouxe, né, durante a conversa, o quanto de dinheiro já se foi perdido por não enxergar esse mercado. Então, eles trouxeram o lançamento desse programa, que é o Beleza Mais Diversa, que é um programa em que eles fizeram uma seleção de micro-creators negros e deram treinamento, disponibilizaram câmeras, disponibilizaram todo o necessário para que esses criadores pudessem começar a criar conteúdo sobre beleza. Então, aqui eles falam muito sobre sustentabilidade, equidade e inclusão, né, de você saber trabalhar com esses pilares. E sobre quando você pergunta para o brasileiro o que é beleza, o brasileiro responde alegria. Então, a alegria é justamente você se ver identificado e se ver conectado. E aqui eu trouxe só esse vídeo que explica um pouco sobre a ação, que também é legal para a gente entender um pouco mais sobre a estratégia deles. Eu não me reconhecia sem um cabelo alisado, até porque eu não conhecia meu cabelo. Então, pra mim, aquilo que eu vivia era o melhor de mim. Eu me sentia muito dependente da opinião das pessoas, porque as pessoas falavam que eu ficava mais bonita, que combinava mais comigo. Então, o que eu via na capa da revista eram meninos de cabelo alisado e que aquilo ali era o hype, que todas as meninas queriam ficar com eles. Por ter traços mais finos, falavam, ai, nossa, combina muito mais contigo, nossa, tem uma beleza diferente. Eu sempre ficava, tipo, obrigada. Como é que eu ia me tornar aquilo ali? Alisando meu cabelo, fazendo 1, 2, 3 progressivas ao mesmo tempo, queimando meu couro cabeludo? Tipo, eu me machucava a ponto de entrar num padrão que eu não ia alcançar nunca. Por mais que eu deixasse de pegar sol, eu nunca ia ser como eles. Então, quando eu passei pela transição capilar, sumiu meu cabelo, fui cada vez gostando mais de volume, sendo que no começo eu falei que eu nunca ia usar volume, eu fui enxergando uma beleza em mim que eu sentia muita falta. Quando eu vi que eu podia virar a chave e que dentro da beleza que eu já nasci mesmo, né, da minha cor, do meu cabelo, eu também poderia ser bonita, eu falei, cara, peraí, isso aqui é diferente. Foi assim que eu comecei a enxergar minha beleza. Quando você descobre isso em você, você tem um bichinho que fala assim, você tem que descobrir isso em você também, você tem que ver beleza em você também, então você vai querendo propagar isso pro mundo. Então hoje em dia eu me sinto muito mais potente, eu me sinto muito mais representado. E você? Porque vale muito, me conta. Muito legal toda essa ação que eles fizeram, e aqui a gente vê uma dessas marcas que está buscando ser transparente. Então, não adianta só falar sobre diversidade se você não se posiciona e se você não provoca discussões que realmente tragam mais diversidade para a marca. Eu não me reconhecia sem um cabelo. E uma de outra dessas palestras de diversidade, que, enfim, como são muitos conteúdos, eu acabei não assistindo tantas palestras sobre o assunto, mas eu trouxe ela para o download porque eu acho que traz uma perspectiva muito diferente sobre o que a gente entende sobre sustentabilidade. E algo até que me chamou a atenção, recentemente teve a missão da Blue Origin só com mulheres tripulantes, com a Katy Perry sendo uma dessas tripulantes, e eu lembro que quando eu vi os conteúdos da Katy Perry, um dos primeiros comentários que apareceram para mim e que me deixaram um pouco mais reflexiva foi falando sobre que interessante, né? Hoje a gente tem toda essa questão climática acontecendo e a gente tem milhões
milhões de dólares para as pessoas saberem o que é estar fora do planeta. Então, tipo, são os milionários colocando dinheiro para as pessoas saírem do país que os milionários e bilionários ajudaram do mundo que os bilionários e milionários ajudaram a destruir. Porque, realmente, se a gente for pensar hoje, é legal você estudar o espaço, mas isso acaba tendo impactos aqui na Terra, por conta de toda a emissão de carbono e tudo que envolve isso. Então, essa talk foi com a Sarah Sabrin, que ela é uma ex-astronauta da NASA, ela já fez, inclusive, missões com a Blue Origin, do Jeff Bezos, e ela traz hoje sobre a empresa dela, que busca levar mais sustentabilidade para essas explorações espaciais. Então, achei muito interessante ter essa outra visualização, essa outra abordagem. Então, o que ela fala é que hoje, sim, já é possível você ter missões zero carbono, então há tecnologias e estudos para desenvolver isso. E essas tecnologias, uma das iniciativas da empresa dela é pensar em tecnologias que são desenvolvidas para o espaço, mas que podem ajudar a resolver os problemas aqui na Terra. Então, não é algo que vai ter fim apenas para a missão, mas algo que vai ajudar a resolver os problemas aqui também. Então, você investir, trazer mais visibilidade, você não ter pesquisas voltadas para o espaço em países específicos, mas distribuir melhor isso. Algo que eu achei um dado muito interessante que ela trouxe é que hoje, sim, 99% dos foguetes já podem ser reutilizados, isso é possível, porque se você não fizer essa reutilização, é como se você construísse um avião para destruir. Então, assim, é algo totalmente, se a gente for pensar hoje em impactos para o meio ambiente, algo muito agressivo. Então, aqui, algo que ela trouxe, que eu achei muito legal também, foi como toda essa perspectiva dela de trazer mais sustentabilidade para essas explorações espaciais veio da primeira vez que ela viu a Terra da órbita, que foi pelo Blue Origin, e aqui ela traz muito sobre efeito cascata, né, sobre as ações que você faz e os efeitos que isso tem na sua vida daqui adiante, né, qual é o efeito cascata da gente estar aqui discutindo hoje, talvez futuramente vá acontecer algo que não fosse acontecer se a gente não estivesse aqui fazendo esse download de conteúdos. E um ponto também que ela trouxe, que eu achei muito interessante, é da gente não ver a Terra e espaço como coisas separadas, são coisas integradas, são coisas que estão acontecendo ali ao mesmo tempo. Então, você falar sobre diversidade, você falar sobre sustentabilidade, você trazer mais capital humano, então você ter mais diversidade dentro das equipes, de você ter mais pontos de vista diferentes, e também, né, fazer todo esse trabalho que eles estão fazendo de testar tecnologias para o espaço que podem ser voltadas para resolver problemas aqui da Terra. E aí, uma das últimas palestras falando um pouco mais sobre diversidade foi sobre uma discussão no stand da Vibra sobre ter mais presença de mulheres em inteligência artificial. Então, aqui um dos pontos que eu achei interessante que elas trazem é que se fala muito sobre soft skills, mas no nosso universo de dados, além das soft skills, a gente também precisa saber muito sobre a técnica, para a gente reforçar a nossa credibilidade. Então, aqui eu achei bem interessante esse ponto de vista que elas trazem, que toda essa importância de especialização, de você ter essa técnica muito forte. Só que aí, quando a gente pergunta sobre quais iniciativas que podem ser tomadas para aumentar a equidade de ter mais mulheres dentro das empresas. E algo que eu achei bem interessante aqui que elas trouxeram, que às vezes as empresas pensam, nossa, eu preciso mandar as minhas funcionárias para Harvard, eu preciso pagar um curso, investir dinheiro para fazer isso acontecer. E, na verdade, não. São pequenas atitudes que podem fomentar ter mais mulheres ocupando esses espaços. Então, você incentivar a candidatura de mais mulheres nas vagas, você ter vagas afirmativas, pensar em trazer capacitação para essas mulheres, né, com IA, design thinking, métodos ágeis. Esse técnico, sim, é importante que nós trouxeram, mas a gente também precisa ter essas soft skills para subir na carreira. Então, a gente, às vezes, pensa em coisas muito mais difíceis, mas o que você tem dentro da própria empresa, às vezes, pode causar essas mudanças. Então, aqui, a gente não está falando de nenhum gasto, apenas atitude que pode transformar todos esses ambientes. E aqui, por último conteúdo, trazendo um pouco mais sobre inteligência artificial. Além de inteligência artificial, quando a gente ia nos estantes e os palestrantes perguntavam qual a palavra que você mais ouviu nos 3 dias do evento? E o que a gente mais ouviu, além de inteligência artificial, foram os agentes de IA.
que é esse novo grande passo que a gente está vivendo nesse ano da inteligência artificial. Então, os conteúdos agora são para falar um pouco mais sobre isso, a gente já está quase no nosso tempo, mas acho que ainda vai sobrar um tempinho para discussão. Então, aqui, o primeiro conteúdo sobre os agentes de IA foi da NVIDIA. Então, o que eles trazem? Qual é esse novo momento da IA que a gente está tendo? Hoje a gente tem uma IA que ela é capaz de criar o que até então é impossível. Porque se a gente pensar o conceito de inteligência artificial é um aprendizado de máquina. E isso acontece desde que a gente tem a computação. Então, a inteligência artificial em si, ela não é um conceito antigo. Ela acabou se tornando mais popular a partir do momento que a gente teve um acesso maior a essa inteligência artificial, como o próprio ChatGPT é um exemplo. E esses agentes de IA, hoje, é o pico mais alto que a gente já atingiu. Ela é uma nova fronteira, né? Ele muda esse paradigma da interação digital. Então, é essa mudança que a gente tem hoje. Até então, a gente tinha uma inteligência artificial mais de percepção, e hoje a gente parte para uma inteligência artificial que é agente. Então, o que é essa inteligência artificial que é agente? São esses agentes que são capazes de pensar e agir por si próprios. Então, eles trazem aqui também que, sim, essa IA generativa, mesmo que ela seja seja totalmente mais autônoma, é necessário que ela seja alimentada com dados, e não adianta você apenas investir para ter uma grande inteligência artificial dentro das empresas se você não tiver profissionais capacitados para treinarem essas IA, porque você precisa dessa interação humana para garantir que essa inteligência artificial seja boa o suficiente. Então, quanto mais dados, melhor treinamento. E esses sistemas, eles acabam se aproximando mais ainda do próximo salto, que é você ter a IA física, que são os robôs humanoides. Então, robôs que conseguem pensar, agir, como se fossem humanos. Esse é o grande passo que hoje, com esses agentes de IA, a gente está mais próximo. E esse próximo papo fala um pouco mais desses agentes de IA para automação. Então, você trabalhar só com automação tradicional, isso não é inteligência artificial, porque a inteligência artificial está na capacidade de agir e de pensar. Então, aqui eles trazem muito como essas automações com inteligência artificial, elas acabam melhorando o NPS das marcas, porque as pessoas não querem falar com robôs, elas querem falar com pessoas. Então, você ter essas IAs interagindo ajuda muito em toda essa questão de automação, porque acaba melhorando toda essa interação que os consumidores têm com as marcas. E ainda, sobre esse ponto de IA, para mim, um dos melhores painéis foi com a diretora de tecnologia do Google, que ela traz de uma forma bem didática qual que é esse grande passo da inteligência artificial que a gente está tendo. Então, aqui a gente começa a ter inteligência artificial, que são as inteligências artificiais com base nos LLMs, que são o reconhecimento da IA a partir de padrões de texto e imagem, que você treina essa IA para reconhecer texto, imagem e gerar os seus conhecimentos. Mas, hoje, a gente está passando por um processo de IA que é o mesmo processo do aprendizado humano. Então, aqui ela traz um paralelo com a nossa evolução, o nosso grande salto de evolução de quando a gente era Homo sapiens para o nosso conhecimento humano de hoje. E o nosso grande salto foi a gente conseguir transformar complexidade ao nosso redor em conhecimento. Então, é a partir desse momento que a gente comunica e abstrai e transforma o que a gente está vendo nesse conhecimento. E essa é a evolução que a IA está tendo hoje. Então, elas começam a agir de forma inteligente no mundo. Então, elas não são mais passivas, que dependem do nosso comando. Elas estão conseguindo reconhecer e transformar essa complexidade nesse conceito, é sair da abstração de você não reconhecer para conseguir compreender o mundo ao seu redor. E aqui alguns conceitos que ela traz, para depois também explicar algumas das inovações de produtos do Google. Ela traz esse conceito de embeddings, que são toda essa parte da inteligência artificial, né? As embeddings são basicamente tudo que a IA vê, reconhece, ela transforma em números. Então, é como o nosso conceito de latitude e longitude. Hoje, com os códigos de latitude e longitude, você reconhece qualquer ponto no mundo. E é assim que a IA reconhece e transforma em conhecimento. Então, hoje, essa IA moderna, ela sai dessa IA passiva para a IA interativa,
e ela começa a perceber, conhecer, planejar e agir. Então, esse termo agente, ele vem dessa capacidade de raciocinar e agir ao seu redor. Então, é toda essa combinação para automatizar essas atividades que até então eram muito complexas. E aqui um dos exemplos que eu trouxe que eles apresentaram, não sei se alguém já usou o notebook LM do Google, mas é uma ferramenta de IA muito legal para estudos e para resumos. Então, você joga o conteúdo, aqui nesse caso joguei a apresentação do LabSummit, ele traz um resumo, ele gera mind maps, ele gera quiz com respostas e perguntas, e eu acho que o mais diferente é você poder gerar um podcast a partir desse conteúdo. Então, aqui ela até trouxe um exemplo que ela buscou guias do que fazer no Rio de Janeiro, jogou para o notebook LM, ele gerou um podcast e ela foi ouvindo para ter uma ideia do que ela fosse fazer quando chegasse aqui. Então, só dando um exemplo bem rapidinho do podcast que ele é capaz de gerar com base nessa apresentação do Web Summit. Eli, você tá ouvindo alguma coisa? Porque aqui não dá pra Eu ia ouvir falar nada. isso. Ai, não saiu, gente, desculpa. Mas os vídeos antes saíram para vocês? Sim. Uhum. Então é aqui que não funcionou. Mas depois eu mando o link para vocês conseguem acessar ali na apresentação. Achei que estivesse funcionando. Beleza. Às vezes é a guia que você está compartilhando. Pode ser, talvez eu tenha trocado da guia, acabou saindo. Mas deixa eu tentar compartilhar aqui de novo, então. Agora saiu? Aperta aí. Não. Não, você tem que compartilhar só a guia. E para de apresentar. E aí coloca para apresentar só essa guia que tá o notebook LM. Deixa eu tentar de novo. Bem-vindos a esta Agora análise. foi, né? Hoje vamos mergulhar nos conteúdos que saíram do Web Summit Rio 2025. Temos uma apresentação bem interessante aqui. Sim, bastante coisa boa. A nossa ideia é, então, tirar o sumo, né? O que há de mais importante sobre redes sociais, dados criativos, o consumidor lá de 2027 e a nova onda da inteligência artificial. Vamos lá explorar isso. Vamos sim. Olha, começando pelas redes sociais, o TikTok continua fortíssimo, né? Falam em tempos de uso. Mas é isso, assim, acho que já deu para captar a ideia, foi algo que em questão de 2, 3 minutos ele gerou toda uma discussão de 6 minutos na apresentação, então justamente, esse é um dos melhores exemplos que a gente tem hoje sobre esses agentes de inteligência artificial cada vez mais inteligentes. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Voltou aqui minha tela? Sim, aham. Beleza, então voltando aqui, na verdade mais uma palestra dentro do stand do Senac que traz aqui sobre o futuro do trabalho. Então, fala sobre inteligência artificial, mas saindo um pouco para a gente entender como é que vai ser o nosso futuro no trabalho dentro desse contexto tecnológico. Então, essa talk foi com a Sabina DeWick, que é uma especialista em futuros, até depois, se vocês quiserem dar uma olhada nas redes dela, não sei se vocês já conhecem, mas ela tem uns conteúdos muito interessantes sobre isso, e ela fala muito sobre a gente ser cada vez mais generalista, porque às vezes, se você é muito especialista em um determinado assunto, o que você sabe hoje pode não servir mais amanhã, porque a gente está vivendo numa transformação o tempo todo. Então, aqui ela fala muito sobre os profissionais TX, que são os transformadores da experiência, que é o que você aprende com as experiências que você tem hoje. Você ter cada vez esses conhecimentos mais amplos. Ai, desculpa, gente, acabei passando para o slide
próximo, mas só voltando aqui, ela traz muito sobre esse paradoxo entre lógica e humanidade, da gente estar nessa realidade distópica. Então, um futuro onde a gente não está nem hoje presente, então a gente nunca está presente em lugar nenhum. E aqui ela traz muito sobre, não é ou, mas é a tecnologia trabalhando a favor dos humanos, então sempre pensar nesses dois conceitos juntos. E ela traz muito sobre como a gente encontra equilíbrio num mundo que a gente é digitalmente avançado, mas a gente ainda é muito primitivo e emocionalmente carente. Então, aqui até o exemplo que ela traz é essa questão, o aumento de pessoas que usam ChatGPT como psicólogos. Então, a gente vive nesse avanço digital, mas que as pessoas muitas vezes estão cada vez mais sozinhas nas relações humanas. E aqui ela traz muito um ponto que a gente não pode ser um robô melhor, mas a gente pode ser um humano melhor. Então, a gente tem que cada vez mais trabalhar no sentimento que é exclusivamente humano, que é isso que nos diferencia. Então, a nossa a nossa própria emoção, a nossa intuição é uma coisa que uma máquina jamais vai conseguir ter. Então, é pensar nisso, né? Pensar na tecnologia como um meio, mas a gente pensar no que realmente é humano para a gente conseguir se diferenciar. Então, agora sim, voltando para o futuro do trabalho, ela fala muito nessa questão desses profissionais mais generalistas, e ela traz que a gente não tem que ser nem soft nem hard, mas sim real skills. Então, quais são as real skills de hoje? É IA, Big Data, mas também é você estar trabalhando com coisas que são humanas, como criatividade, resiliência, flexibilidade, curiosidade, saber fazer a gestão dos novos talentos. Hoje aqui ela traz, né, alguns questionamentos. Hoje a gente tem uma IA agindo por nós, tomando decisões. A gente está com dúvida de alguma coisa, a gente manda para uma IA nos aconselhar e nos ajudar. Então, qual que é o papel de um líder hoje, ou de um coordenador, numa era onde os agentes já vão pensar por nós? E aqui um dos pontos que eu achei mais interessante que ela trouxe, que é a gente não pensar em cargos, porque hoje a gente está... tem até aquele meme que viralizou recentemente, que uma mulher fala numa entrevista, os meus filhos estão estão estudando para profissões que ainda não existem. Aí a Cissa Guimarães, se não me engano, pergunta para ela, e quais são essas profissões? Eu não sei, porque elas ainda não existem. Então é isso, a gente pensar quais problemas que a gente resolve hoje com o que a gente faz, e não com o nosso cargo, porque o nosso cargo pode não existir. Então a gente está sempre preparado para saber viver nesse mundo mais diverso. E aqui, então, quais são os nossos principais aprendizados? Eu acho que de criatividade, marketing, cultura de comunidade, sempre trabalhar pensando nessa cocriação entre os creators e as marcas e as comunidades. Então, é tudo acontecendo ao mesmo tempo, saber fazer essa comunicação de uma forma fluida. A autenticidade sempre. Tem uma das palestrantes até que ela fala que o maior desafio de você criar conteúdo é você bancar a escolha de ser você mesmo, porque é isso que vai te diferenciar, é você ser autêntico. Então, hoje a gente tem dados cada vez mais abundantes, como a gente viu na talk do Jason Carmel, mas o diferencial é transformar eles em emoção, história e relevância cultural. Então, são essas marcas que se conectam emocionalmente e criam um valor de verdade. Então, eu acho que um dos melhores exemplos para isso é o case da L'Oréal, que lá em 1971 teve a primeira campanha criada por uma mulher para mulheres, aprovada, que é um slogan da marca que se mantém relevante e potente até hoje. Então, falando sobre sustentabilidade e diversidade, trabalhar com inovação, democratizar o acesso à tecnologia e abrir portas para soluções que antes não seriam pensadas nos contextos homogêneos. Então, você ter essa conversa vindas de diferentes vozes, é isso que vai gerar diversidade, é isso que vai gerar inovação. E também, a diversidade, ela está dentro de uma sociedade mais sustentável e diversa. Então, é você dar voz a outros pontos de vista, e são essas atitudes que vão construindo essas pontes. E sobre inteligência artificial, apesar da gente estar no momento mais avançado dessa inteligência artificial, a ponto de o próximo passo serem os robôs humanoides, que esse é o grande novo passo, a gente vê que a IA, ela não substitui o humano, ela deve trabalhar em conjunto, para trabalhar com propósito, equilibrar a automação com contexto e empatia. Então, sim, ela ajuda, mas por que ela ajuda? Porque ela consegue criar jornadas mais humanas e integradas. Então, o futuro das marcas, ele está sendo moldado por esses agentes de IA, que eles aprendem, tomam decisões, mas ainda assim é a nossa intuição e experiência humana que são insubstituíveis, porque como a Sabina trouxe, você não pode ser um robô melhor, mas você pode ser um humano melhor. Então, aqui eu acho que o grande ponto-chave, apesar de ser um evento de inovação,
E tecnologia, o grande ponto-chave é que você ter esse lado humano conectado com a tecnologia, essa é a verdadeira inovação, e é isso que vai trazer todo o diferencial. E é isso, gente. Não sei se eu consegui compilar um pouco do que eu assisti, assim, e trazer para vocês. Não teve muita coisa disruptiva, nossa, que impressionante, mas eu acho que são algumas conversas e reflexões, assim, que fazem parte do nosso repertório, que acabam sendo interessantes para a gente ter de referência. Nossa, assim, acho que a minha maior curiosidade é como você conseguiu compilar tudo isso, porque eu acho que não foi um pouco. Eu acho que tinha muita informação. E acho que você conseguiu resumir bem, assim, sabe? Acho que a maior curiosidade que eu fico, assim, é como que você conseguiu absorver e transcrever isso, sabe? Porque eu acho que é um maior desafio, assim, esse tipo de evento. Exatamente. Teve uma parte, assim, realmente, essa foi... eu vou ser honesta com vocês. Eu vi gente que foi nas outras edições falando que essa foi a edição que menos gostou. Mas essa foi a minha primeira edição e eu adorei. E eu fui muito com a sede de participar de todas as palestras, de participar no máximo que eu pudesse, conforme as trilhas que iam fazendo mais sentido. Mas algo que ajuda muito depois é você conseguir assistir esses conteúdos em casa. Então, fui ali fazendo as anotações do que eu vi e algumas coisas eu fui retomando, assistindo esses conteúdos de novo. Mas acho que o grande desafio é esse. Elas ficam gravadas, disponíveis depois? Sim, elas ficam disponíveis. Só as dos estandes que não ficam disponíveis. Mas as outras você consegue acessar. Mas, para mim, assim, uma coisa que eu senti também é que algumas pessoas falaram não tem nada disruptivo, assim, até na parte das redes sociais. Tem algumas coisas que eu trouxe aqui que eu imagino que todo mundo já deve ter ouvido falar, mas acho legal quando é a própria empresa validando aquilo que a gente já sabe, já conhece. Porque ele é um evento que acaba não sendo heterogêneo num assunto específico. Ele trabalha sobre várias coisas. Então, ele não traz tão profundo, porque são 20 minutos, o máximo, não existe nenhuma palestra que seja mais do que 20 minutos, e muitas vezes as marcas também não podem abrir muitas informações. Então, ali no TikTok, a maioria dos exemplos que eles trouxeram foram exemplos do próprio TikTok, só trouxeram um que foi de uma marca externa, que foi do Inter. Então, eu acho que o maior, assim, é você ir direcionado, porque você quer assistir. Inteligência artificial, imaginei que nos palcos de inteligência artificial fosse ser um assunto muito técnico, que eu não domino tanto, então acabei indo mais nessas do palco central, que aí são assuntos mais gerais, mas realmente é bastante coisa. Dá um bug na cabeça, assim. Sim. Alguém tem alguma pergunta, algum ponto que chama atenção, algum insight? Acho que aqui é para troca também, sabe? Não precisa ser uma pergunta também, assim, mas pode ser um insight, uma coisa que chamou mais atenção, sabe? Quiser comentar, compartilhar. Eu adorei a apresentação, achei muito boa, consegui anotar muita coisa. Inclusive, eu vou até escrever de novo para minha newsletter do LinkedIn sobre agentes de IA, porque foi um assunto que eu vi no Google, foi um assunto que eu vi no TikTok, e agora eu tô vendo de novo e eu tô tipo, acho melhor pesquisar sobre isso. O notebook LM também, você falou que não teve muita novidade, que foi o que veio, mas eu acho que a gente tá numa fase, sabe a fase do Discovery, a fase ali do mar aberto, que a gente tá vendo as coisinhas falando, mas, por exemplo, eu hoje, Caio, não vi nenhuma empresa vir a público e falar, olha, eu tô com este processo de LM, eu tô com esse processo de A. Eu tô vendo muita gente falar assim, a gente tá desenvolvendo, a gente tá implementando, mas tá repetindo tantas vezes que eu falei, cara, eu vou criar um notebook de LM amanhã, porque daqui a pouco eu vou dormir, mas eu vou criar um notebook de LM amanhã e vou explorar isso, sabe? Eu acho que essa repetição, mas em diferentes contextos, cara, tá sendo muito positivo. Eu agradeço muito os insights, eu amei. Parece que eu tive lá no Web Summit também. Que legal, Caio. Fico feliz em saber que foi bom para você, assim, vocês conseguiram absorver esses insights. Eu complemento, porque acho que de tanta coisa que se fala, eu acho que eu não sou tão expert em conteúdo, então acho que talvez minha contribuição não é tão boa assim, mas eu vejo que tudo isso
exige uma corrida muito grande entre as marcas para ver quem é que sai na frente, para ver quem consegue, de uma certa forma, entender melhor todos esses aspectos. E aí, da forma que você mostrou, principalmente nessa parte de conteúdo, me mostrou que ainda existe, né, essa corrida, por mais que a gente fala aí de Brain Rot, de ESG e tal, ainda existe uma tendência, né, que o TikTok, principalmente, eu vi muita coisa ali de realmente continuar propondo que as marcas conversem com as pessoas, que façam collabs e produzam cada vez mais conteúdo. Então, normalmente, eu fico um pouco confuso às vezes, né, quando eu vejo alguns discursos, porque no fundo a rede social quer que você continue utilizando, né? Talvez de uma forma mais responsável, entendo, mas ainda existe essa necessidade, sabe? Mas acho que o que mais me chamou a atenção também é a questão de inteligência artificial. Eu acho que todo mundo está falando disso, todo mundo quer aprender, todo mundo quer entender quais são os mecanismos, o que fazer, como automatizar, né, como fala, e acho que você disse coisas muito preciosas, né, de que não é só automatizar, é realmente você conectar a sua expertise, a sua soft skill, para você realmente conseguir melhorar um problema dentro da sua empresa, sabe? E acho que essa frase também me pegou. Eu já tinha ouvido em algum lugar, mas aí você me lembrou de onde veio, de que realmente hoje em dia você não pode ficar muito pensando em cargo. Acho que onde eu trabalho ainda existe muita resistência sobre isso, né, para as pessoas entenderem como que isso está se moldando para os próximos anos, talvez. E acho que a gente está aqui realmente para resolver problema. Eu acho que, lógico, dentro da sua área, dentro do que você entende que você é expert nisso, mas eu entendo que a inteligência artificial ela está aí para ajudar a gente a resolver problema e não para tirar cargos, como as pessoas acabam falando, né? Que a primeira coisa que eu escuto da empresa é isso, né? Ah, mas vai reduzir quanto? Qual é o custo operacional através disso? Eu sei que existe muita coisa disso, mas a gente ficar pensando só nisso, ou talvez usar isso até como meta, né? Que eu sei que muitas empresas estão utilizando isso como meta, não sei se é o melhor caminho. Aí acaba fazendo para reduzir custo e depois você sofre com uma jornada mal executada do consumidor, sabe? Então, e aí você faz isso porque a outra empresa fez e você vai fazer de uma forma mais, né, mais rudimentar, eu diria assim, mas acho que me trouxe essas reflexões quando você fala sobre isso, porque ter um pouco de responsabilidade ajuda a gente a ser cada vez mais assertivo, sabe? Exatamente. Eu acho que foi esse sentimento que eu fiquei, assim, também. Porque eles falam muito isso, né? De você conseguir conectar essas duas pontes e qual o tempo que eu gastava antes fazendo um trabalho mais operacional que hoje a inteligência artificial pode resolver para mim, eu posso dedicar para outras coisas. Posso dedicar para trabalhar mais a minha criatividade, posso dedicar para outras habilidades que a inteligência artificial não consegue resolver, né? Porque eu acho que é até meio interessante se a gente parar para pensar, até nesse exemplo das automações, de uma das palestras que eu vi, que ele fala que a automação com a inteligência artificial melhora o NPS, porque as pessoas sentem que estão falando com outras pessoas. Então, a IA, ela acaba assumindo nosso poder, mas, na verdade, as pessoas, elas querem continuar falando com outras pessoas, elas não querem falar com um robô ou com algo automatizado. Então, acho que é isso, assim. Mas voltando, assim, um pouco do evento, eu fiquei muito com esse sentimento, assim, você ir. Eu fui muito com essa sede de saber tudo o que estava acontecendo. Mas tem gente que já foi em outras edições que escolhe 1 ou 2 palestras para ir, no restante foca em fazer networking, foca em ver o que está acontecendo nos stands. Então, é um pouco disso, porque você não vai ver coisas muito específicas ou grandes novidades, mas você mais, assim, você vê um compilado de tudo e tirando um extrato de cada coisa. Mais alguém, gente? Não sei se a Tainá ou a Carol estão por aí. Ou estão só de ouvintes mesmo.
Mas eu tô só de ouvintes, meninas. Vocês estão me fazendo companhia enquanto eu termino o relatório. Mas achei bem legal o conteúdo, de verdade. Assim, com certeza deu um puta trabalho para fazer. Então, parabéns pela iniciativa e pela dedicação de montar, apresentar e trazer pra gente. Ai, que bom. Eu estava um pouco pensando assim, putz, mas eu vou levar os conteúdos e é algo que todo mundo já sabe, né? Porque realmente, né, às vezes a gente vê assim, não tem uma grande novidade, mas acho que é o conjunto de tudo que vai fazendo a gente refletir, né? Às vezes é o que a gente já sabe, mas que precisa ser reforçado. Então, eu tenho essa perspectiva, assim, sabe? Acho que em evento, a gente acaba, muitas das vezes, principalmente a gente que é de uma área que está constantemente atualizada, acho que isso vem muito da nossa perspectiva também. Eu acho que a gente é uma área que não se dá ao luxo de não estar atualizada. Isso é verdade. Então, a gente está muito à frente. É o que eu sempre falo para o Caio, por exemplo, porque o Caio, ele tem essa síndrome de que ele tá atrás, mas ele tá muito à frente, porque ele já tá ali muito sempre em tudo que tá surgindo e tal, ele já tá junto. Então acaba que fica esse sentimento que a gente tá atrasado, ou que a gente não tá vendo nada de novo. Enfim, mas na verdade é muito também do que o Caio falou, assim, de afirmar, né, uma coisa do que você está fazendo, e também que vê que para algumas marcas também, como o Vini falou, que vê que coisas que a gente, de uma ponta, a gente vê um amadurecimento muito grande, enfim, os milionários saindo do planeta e tal, quanto marcas brigando ali pela atenção mínima das pessoas, quando a gente vê também um contraste por essa desaceleração, ou também ali pela inteligência artificial, pela forma que a gente está usando a inteligência artificial e tal, o quanto que a gente não pode também terceirizar o nosso senso crítico, né? Mas eu acho que serve justamente para trazer esses insights, sabe? Essas questões, trazer essas afirmações. E que mais? O que me chamou a atenção realmente foi o que você trouxe ali daquele painel do carinha de dados. Eu não gravei, mas é da criatividade de dados. Eu acredito que é muito interessante. Para mim, eu olhei muito com uma perspectiva de que, tipo, é isso, assim, eu quero ser como esse cara, eu quero ter esse olhar no meu dia a dia, quero treinar meu dia a dia para isso, para ter um olhar dado criativo, né? Olhar com mais criatividade para esses dados. E a última que você falou, assim, eu confesso que eu não tinha parado para pensar que, de fato, hoje a gente tem que estar mais preocupado justamente nessa capacidade do nosso senso crítico, do poder que a gente tem de pensar, da nossa autenticidade, do que focar muito numa carreira, essa carreira vertical, né? Que a gente sai de júnior para play, não sei, Paraná. E no final, isso já pode estar defasado em menos tempo do que era antigamente, né? Mas talvez a gente que já tenha mais um pouco de idade, já esteja na casa dos 30, então a gente já passou por alguns períodos de que demoraram mais para acontecer, e hoje em dia está mais rápido. Então, acho que tem muita... É isso, assim, acho que deixa exclamações em alguns pontos, coloca pontos finais em outros, e coloca interrogações e outros, sabe? Acho que o evento e os insights, eles causaram muito isso, sabe? Não, é isso aí. E fui esse ano, adorei, e tenho vontade de novo ano que vem. Confesso que para mim foi uma experiência bem legal, assim. Eu acho que ir em eventos específicos da nossa área é interessante, mas o próprio ambiente de você estar lá, e é muito legal porque eu vejo que é muito um espaço que as marcas usam para divulgar algumas coisas, como o TikTok escolheu aquele dia para falar sobre o Search Ads. Então, o que acontece lá gera bastante repercussão na imprensa, tipo, sei lá, para quem gosta de ver pessoas famosas, por exemplo, você consegue ver a Ivete Sangalo de perto, a Thaís Araújo, teve a Giovanna Antonelli também, que eu não consegui assistir. Então, assim, aqui, em termos de Brasil, eu acho que dá para dizer que é um dos principais festivais de inovação que a gente tem acontecendo sobre criatividade, inovação, tecnologia no Brasil hoje, assim. Então, ainda mais com essa iniciativa, principalmente para quem mora ali mais perto, eu acho que é super, super válido, super interessante. Gente, alguém tem mais alguma coisa a acrescentar, Eli? Se você quiser concluir, assim,
Da minha parte, eu vou digerir, vou olhar ali a gravação depois e digerir. Eu coloquei o Gemini aqui também para fazer umas anotações. Mas no mais, assim, eu adorei. Já de antemão, já te agradeço, assim, de verdade. Acho que como a Carol falou ali, deu para ver o trabalho que você teve para montar essa apresentação, sabe? Deu para ver que ficou algo muito rico, assim, e que você realmente imergiu no evento, sabe? Então, muito obrigada por trazer isso para a gente, porque, de fato, acho que tem todo um trabalho teu ali também, uma dedicação tua, de tempo, de tudo, assim. Então, muito obrigada mesmo, assim. Acho que é um material que eu tenho certeza que tu vai levar para tua carreira, para o teu trabalho e tudo. Então, o fato de tu estar compartilhando isso com a gente significa que é o teu ouro, sabe? O que tu tem de melhor aí para compartilhar com a gente. Imagina, eu que fico feliz, assim, vocês gostando do conteúdo e isso fazendo diferença no dia a dia para vocês, é o que eu acho mais relevante, assim, acho que valeu todo esse trabalho, assim, para poder passar isso adiante, né, não ficar só comigo, e é o que eu consigo devolver para a comunidade, do que eu já recebi, trazer um pouco desses conteúdos, é o que eu consigo entregar também um pouco de volta para vocês. Então, obrigada de novo, gente. E boa noite. Você tirou fotinho de todo mundo? Não. Eu vou encerrar a gravação aqui. Boa noite, gente. Boa noite.